Olá, queridos. Rádio Skyerene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Eu já te pergunto, o que é realmente uma igreja? Qual é a natureza da igreja? O que é organização e organismo? Essa e outras perguntas nós vamos estar respondendo aqui nesta lição de número 12, mas antes você dê um like lá, dê uma curtida, deixa o sininho ativo e compartilhe o link, nos siga lá, se inscrevendo no nosso canal. Gente, também não deixem de conhecer a Escola Teológica Dalit e os seus cursos, tá bom? Pode entrar em contato conosco. Vamos para o que interessa agora. Leitura em classe é Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 9. É uma carta chamada de carta pastoral, então nós temos 3 cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito, escrita como alguns ou uma boa parte dos autores e escritores bíblicos aceitam por Paulo. Paulo seria o autor dessas cartas. Alguns chamam de deuteropaulina, como se Paulo não tivesse escrito essa carta, porque a organização dessas igrejas parece que não bate com o contexto histórico de Paulo, mas isso aí é discutível. Palavras-chave: igreja, organização e institucionalidade. São essas as palavras-chave que eu separei para esta lição. Introdução: a igreja é um empreendimento criado por Deus. Eu já coloquei essa palavra empreendimento de propósito, tá, gente? Para vocês ficarem assim, poxa, igreja e empreendimento? Então vocês é que vão aí tirar as conclusões. Ela é única, santa, católica e apostólica. Única porque ela é uma única igreja. Ela é santa porque ser de santo como eu sou santo. É católica por causa da sua universalidade. E ela é apostólica por causa da doutrina dos apóstolos. Além disso, ela é indefectível e infalível. O que é indefectibilidade? Ou seja, o que é ser indefectível? A igreja jamais será derrotada. Pode acontecer o que for, ninguém neste mundo conseguirá destruir a igreja. Sempre vai ficar um cristão, sempre vai ficar um servo de Deus, e dali Deus continua a história da igreja. Então, e existem textos de promessa a isso, né? Mateus capítulo 28, do 18 até o 20, e Mateus capítulo 16, versículo 18. Lá vai falar da indefectibilidade. Infalível, a igreja é infalível em que aspecto? Quando ela propaga a verdade como ela tem que ser anunciada. Se a igreja não prega a palavra de Deus como ela deve ser anunciada em toda a sua verdade, sem tirar e nem pôr, sem cometer alguma heresia ou coisa parecida, aí ela é infalível. Caso ela faça isso, ela perde a sua infalibilidade. Essas características são chamadas, tanto na teologia católica como na teologia protestante, de notas da igreja ou propriedades da igreja. O corpo de Cristo também é descrito como visível e invisível. Ela comporta tantos membros que não sabemos quantos são e quais são. Essa é invisível. A igreja é uma obra espetacular da sabedoria de Cristo. Saiu ali o Cristo minúsculo. Pois ela precisa ter comunhão e amor entre aqueles que nem mesmo antes se conheciam. Olha, vê se isso não é sabedoria. Pegar pessoas que não têm o mesmo sangue, não são parentes, que já é ruim viver em parente, da parentela. Imagine com quem a gente nunca conheceu. E agora Deus reúne esse povo e traz comunhão com o Espírito Santo, que é o vínculo, né? É o vínculo dessa comunhão, o vínculo da paz. Primeira grande sessão, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito, versículo 4. Tito, um gentio convertido ao cristianismo e colaborador próximo de Paulo, foi designado para um papel crucial na organização das igrejas em Creta, chamado de verdadeiro filho na fé.
Ele mostra a forte relação discipular com o apóstolo e a confiança depositada nele para enfrentar desafios ministeriais. Então você vê que há uma relação de discípulo-mestre e uma relação também de muita amizade, de companheirismo, que eu acho que falta muito isso hoje no ministério. Pessoas se desprenderem mais de suas vaidades e se colocarem bem mais na perspectiva da solidariedade, ou seja, do companheirismo com o próximo. Sua tarefa incluía estabelecer ordem nas igrejas, nomear presbíteros qualificados e corrigir doutrinas errôneas. A palavra presbítero no grego, presbíteroi, sempre no plural, nunca aparece no singular. Quando aparece no singular é porque se refere à pessoa, como Pedro, ó, a vós presbíteros, assim como eu sou presbítero, então sempre assim. Diferente de Timóteo, Tito possuía um perfil firme e diplomático, sendo frequentemente enviado para resolver questões delicadas na igreja primitiva, como no caso de 2 Coríntios 7, 13 ao 15. Eu acredito que o ministério, o corpo ministerial, os obreiros, em todas as suas esferas, em todos os seus cargos, deveriam ter esse companheirismo, essa capacidade de contribuir com o próximo e de, quando for delegado para resolver problemas de congregações ou de igrejas, façam isso com todo amor e todo cuidado e sempre respeitando a dignidade humana daquele obreiro que ficou lá, que não deu certo, que teve problemas ou coisa parecida, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque nenhum de nós satisfaremos todas as pessoas. Agora, os problemas lá em Creta eram problemas de doutrina, problemas com os judaizantes, problemas com a liderança, e tudo isso que acontece na atualidade na igreja. Na formação de Paulo, a expressão fé comum destaca a unidade entre judeus e gentios no evangelho. Então, fé comum não quer dizer que é uma coisa assim, não, é que dá a ideia de que é uma fé da comunidade, entre ambas as comunidades cristãs, que é a judaica e também a judia. Ela enfatiza aí a centralidade de Cristo para todos os crentes. Assim, a missão de Tito exemplifica a importância da liderança fiel, da sã doutrina e do testemunho pessoal na edificação da igreja. Gente, existem os líderes maiores, porque nem todo pastor é presidente, e a Bíblia diz que quem preside, presida com cuidado. Então, todo presidente tem que ter cuidado ao presidir e tomar cuidado em todos os aspectos, e hoje mais na questão financeira, na questão de dinheiro, gente. Isso tem trazido muitos problemas, e hoje nós temos visto aí uma turma de pessoas que vem com um discurso forte contra o dízimo por causa de alguns homens que estão tendo enriquecimento aí a partir dessa fé comum, né? Então que a gente venha ter muito cuidado com isso aí. Segunda subseção, o pastor de Creta. Versículo 5. Tito foi designado por Paulo como pastor e supervisor das igrejas em Creta, recebendo a responsabilidade de organizar a estrutura eclesiástica e fortalecer a liderança local. Então, o trabalho de Tito era primeiro focar na liderança. A gente precisa entender o que é ser líder, qual é o papel do líder, sabe? Então, o líder é só aquele que manda, ou o líder é aquele que compartilha, ou o líder é aquele que delega, o líder é aquele que consegue administrar, o líder é aquele que sabe ser companheiro, ele está na frente da batalha. Quem é esse líder? Então, no versículo 5, Paulo declara que o deixou na ilha para pôr em ordem as coisas restantes e estabelecer presbíteros em cada cidade. Isso não é secreto, hein? Seguindo critérios específicos. Quais são os critérios específicos? Estão lá. Que seja marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho,
como está em 1 Timóteo capítulo 3. Então, existe. Gente, nós estamos vivendo um período de tanta pedofilia, agora jornais falando de pastores que matavam pessoas que saíam da sua igreja. Nós precisamos ter mais critérios, critérios para ordenar o ministério pastoral, pessoas que vão subir. Eu lembro de um teólogo do passado que ele dizia que a gente tem que se preocupar mais com quem sobe no nosso altar do que quem entra na nossa igreja. Então, quem são as pessoas que estão tomando os nossos púlpitos? Quem são as pessoas que estão subindo em nossos altares? É aí que nós temos que tomar cuidado. Isso indica que as igrejas cretenses já existiam, mas precisavam de organização e liderança qualificada para garantir a solidez da fé cristã em meio a uma cultura moralmente corrupta. Então, Creta tinha essa corrupção como nós temos hoje. Gente, temos que analisar o caráter moral da pessoa. Temos que olhar, analisar o caráter familiar dessa pessoa. Temos que analisar o caráter teológico dessa pessoa. Eu fico vendo, às vezes, alguns vídeos. Esses dias eu vi alguém pregando, dizendo que é palhaçada esse negócio de pregar falando grego, que é besteira, que não precisa disso, que não sei. Gente, eu não posso chegar com um problema no coração e dizer para um doutor: doutor, eu acho maior besteira o senhor ser pós-graduado, pós-doutorado em cardiologia, ou seja lá o que for. Acho que só o senhor sendo um cirurgião vascular, cirurgião cardíaco, já era o suficiente. Claro que não, gente. Como nós vamos defender a nossa fé no raso? Como nós vamos defender a nossa perspectiva de Pentecoste, de pentecostalismo, se a gente não sabe nada? É necessário a gente conhecer, ter um alto padrão de conhecimento. Eu não quero chegar num restaurante e o camarada diz: ó, a comida é requentada, tem algum problema? Não, quero comer e pagar aquilo que eu estou pagando ali para comer na comida fresca. E aí as pessoas ficam sempre batendo em quem tem conhecimento, sempre batendo em quem tem formação. E geralmente a maioria das pessoas que batem em quem tem formação, que batem em quem tem conhecimento, é porque não tem formação nenhuma, mas tem nome, tem fama, e aí eles têm propriedade para falar. Só que quando vai para um debate sério, né, por que essas pessoas não denunciam a pedofilia? Por que essas pessoas não denunciam o pecado da pornografia no ministério, entre pastores, roubos, enriquecimento? Fale sobre isso. E aí sim a gente vai ver a verdade das Escrituras. Então, na nossa igreja aqui, no Rio de Janeiro, a gente ordena obreiro, mas a gente faz um vasculhar, uma observação na vida moral, na vida teológica, na vida familiar, na vida dessa pessoa, para ela entender que a coisa é séria, gente. Cuidar de almas, cuidar de vida é coisa muito séria. O termo pôr em ordem vem do grego epidiortou, que significa pôr em ordem, é o verbo, está aqui no verbo epidiortol. Então você vê que até o final da ideia de ortol, de ortopedia e tal, esse verbo, eu vou ler primeiro, mas depois eu vou falar, sugere corrigir deficiências e estabelecer padrões corretos, ressaltando a necessidade de uma igreja bem estruturada. Ou seja, tão cirúrgico, Paulo é tão sábio, é tão inteligente, que ele usa um verbo do mundo de medicina, do mundo da ortopedia, porque esse verbo significa colocar o osso no lugar. Você já conheceu alguém que o braço assim sai do lugar, aí alguém tem que botar assim, encaixar o braço? Então, é esse o trabalho de Tito. E esse é o trabalho de muitos de nós também, como líderes, como líder de departamentos. Não é apenas uma liderança pastoral de igreja, mas liderança de mocidade, liderança de homens, liderança de mulheres, é todos os aspectos. E é esse o trabalho, ó, por isso te deixei lá para te colocar em ordem, ou seja, a igreja é um corpo. E uma parte do corpo está deslocada, está fora do lugar. Aí ele é um epidiortolo. Ele é aquele que coloca em ordem aquele membro que está fora do lugar. É essa a ideia que tem esse verbo aí. É isso que Tito fala. Paulo fala para Tito: eu não tenho mais espaço para ir tanto assim, gente, dentro dessa perspectiva. Mas isso aqui é lindo.
É, que deveriam possuir caráter irrepreensível. Olha isso, gente. A nomeação de presbíteros que deveriam possuir um caráter irrepreensível e compromisso com a sã doutrina visava proteger a igreja contra falsos mestres e influências externas e às vezes problemas internos. Dessa forma, Tito não apenas lidera diretamente, mas também forma uma estrutura de liderança, porque liderar não é comandar sozinho, confiável, demonstrando a importância do pastoreio responsável e da solidez doutrinária na edificação da igreja. E, gente, a doutrina precisa ser uma doutrina sólida, uma doutrina base lá para manter a edificação da igreja. Eu vou fazer alguns vídeos no YouTube defendendo a nossa fé. Porque tem alguns aí batendo no pentecostalismo e eu não estou vendo ninguém à altura para poder responder. Eu vou fazer aqui uns vídeos de defesa, dizendo por que eu sou pentecostal, tá? Por que eu creio no pentecostalismo. Então a gente precisa solidificar a doutrina, isso parte de nós. Eu já estou na igreja há cerca de 30 e poucos anos. Gente, eu aprendi lá atrás que primeiro vinha do altar para depois vir para a igreja. Mas cadê o altar, gente? Cadê o altar? Aonde está a palavra no altar? Então a gente precisa de palavra no altar, Bíblia no altar. Aí sabe o que a gente faz? Não tem Bíblia no altar, a gente tem que terceirizar. E por isso essa multidão de pregadores itinerantes, porque fica mais fácil pagar, dar uma oferta e chamar uma pessoa para a atratividade da igreja, do que eu que pertenço ao altar transmitir a palavra. E depois as pessoas dizem quem vive do altar, quem tem que comer do altar, mas não tem palavra, não tem mensagem, não tem nada. Fica ali só em cima do altar. Agora vamos falar de Creta, um pouco da cidade para vocês conhecerem a característica. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, e unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Então, aquela região toda ali se torna uma província e fica um provinciano responsável, mais provincianos responsável daquela região. E aí, nessas regiões, a gente tem também os judeus judaizantes. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. Pensa numa igreja desorganizada no século XXI e pensa numa igreja desorganizada há 2000 anos atrás, a diferença que tem. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. A ilha de Creta era conhecida por sua cultura moralmente corrupta. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão, o que tornava sua missão ainda mais desafiadora. Então você imagine, você pertencer a uma igreja que ela está sempre bombardeada, sempre atacada, e você tem os problemas internos, problemas de liderança, porque não tem liderança, e você tem que cuidar de tudo isso. Esse foi o papel, o trabalho de Tito. O trabalho de um organizador, de alguém que vai para solucionar já um problema existente, não é tão simples assim, sabe? É muito complicado. Segunda grande seção, institucionalidade bíblica da igreja. A instrução paulina. A instrução paulina sobre a institucionalidade da igreja revela a preocupação do apóstolo com a organização, por isso as cartas pastorais. A liderança e a preservação da sua doutrina nas comunidades cristãs. Uma igreja hoje, e na época de Paulo também, não podia só se preocupar com a doutrina, mas se preocupar com os iniciantes da igreja. Como essas pessoas chegariam? Que suporte nós daríamos para essa igreja, para essas pessoas? Como é que consagraríamos os obreiros?
Em sua carta a Tito, Paulo enfatiza a necessidade de estabelecer presbíteros qualificados, destacando que a igreja deve ter uma estrutura sólida para enfrentar desafios internos e externos. Então, ministério não é coisa de criança, ministério não é coisa de menino, e aqui criança e menino é mesmo sendo adulto, e também mesmo sendo criança. Nós temos visto aí crianças, gente, fazendo papel de ministros. E isso é uma coisa que a Bíblia nunca mostrou. Mas vamos lá, vamos lá. A igreja não é apenas uma comunidade espiritual, mas também uma instituição com liderança ordenada, responsabilidades definidas e padrões doutrinários claros. Então, a igreja, ela tem problemas concretos e precisa ter soluções concretas. Eu lembro que o apóstolo Paulo disse que nós não devemos colocar nenhum irmão em juízo, porque nós temos gente capacitada para resolver esses litígios. Mas é complicado você pertencer a uma igreja hoje que a pessoa não consegue impetrar numa bênção apostólica, não sabe servir uma ceia. Isso estou falando de problemas que não são nem doutrinários. Imaginem problemas doutrinários, sabe? Como alguns desvios doutrinários pentecostais que até as pessoas que são pregadoras não estão nem aí porque estão achando que isso é Pentecoste e ninguém traz uma solução para tal coisa. Então a gente precisa entender que no século XXI os problemas concretos da igreja são diferentes dos problemas concretos daquelas que Paulo mandava suas cartas. Então ele não tinha como está lá, ele cria a estratégia de doutrinar as igrejas com carta. E isso deu certo, tá? Deu certo. A orientação de Paulo reflete o princípio de que a igreja local deve ser bem governada para que possa cumprir sua missão de ensinar, discipular e preservar a verdade do evangelho. Assim, a institucionalidade bíblica não é um mero formalismo, mas um meio para garantir a fidelidade à palavra e a maturidade do povo de Deus. Gente, como é que estão os departamentos da igreja? Como eles funcionam? Sabe? Então, estão todos interligados? Eles são como que aquelas catracas do relógio, sabe? Aquelas ignições do relógio, elas estão batendo direitinho. Então, uma igreja bem estruturada, com uma liderança bem estruturada, ela vai andar muito bem. A igreja como instituição. A igreja, além de ser um organismo vivo, composto por crentes em Cristo, também é uma instituição estabelecida por Deus, com ordem, liderança e propósitos bem definidos. Desde os tempos apostólicos, a necessidade de estrutura e organização foi reconhecida, como evidenciada na nomeação de presbíteros e diáconos. A institucionalidade da igreja não é contrária à sua natureza espiritual, mas serve como um meio para preservar a doutrina, promover a edificação dos crentes e facilitar a propagação do evangelho. Tem que ter, né, gente, um controle de membros, um estatuto e tal. Claro que tem países, né, como na China, o governo há anos atrás, décadas atrás, falou que todas as igrejas que não tivessem ali seus registros que fizesse para se organizar. Ah, meu filho, quem fez depois foi perseguido, porque tem a igreja estatal. Mas no Brasil a gente tem a possibilidade de fazer isso, até para ganhar algum utensílio de alguma empresa. Ela precisa do CNPJ para abrir uma conta, ter um estatuto, para ter direito diante da lei, diante de um tribunal. Tudo isso tem que ter uma organização. Agora, a gente só tem que tomar cuidado para não institucionalizar demais a igreja a ponto dela se tornar uma frieza total, né? A igreja deve possuir liderança responsável, governo bem estruturado e práticas ordenadas para cumprir sua missão de forma eficaz. Assim, a institucionalidade bíblica da igreja não é uma mera formalidade humana, mas um reflexo da ordem divina para que o corpo de Cristo funcione de maneira saudável e eficiente. Ou seja, da onde tem que partir a institucionalidade da igreja? Da Bíblia para as leis. Então, a primeira parte da institucionalidade da igreja, ela tem que partir da Bíblia
E aí, essa institucionalidade, partindo da Bíblia, ela vai para a lei. Aí a gente vem para o estatuto, regimento interno, e aí no estatuto a gente pode colocar aquilo que a Bíblia é contra. E aí você fecha e amarra com o estatuto, e aí o estatuto é o que garante a normatização da igreja. Claro que, infelizmente, também tem que, infelizmente, entre aspas, tem que bater com a Constituição do país, né? Eu falo infelizmente porque existem coisas na Constituição que é permitido e que a Bíblia não permite. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto, reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção, mas não tem essa palavra convenção, seria mais uma reunião, um concílio, porque aqui o concílio é mais usado pela teologia católica. Então, vamos lá para tratar de assuntos doutrinários, que está em Atos 15. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas, eles dividiam, repartiam os seus bens. Isso está em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, está em Romanos. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, que quando vai tratar lá daquele problema do menino que tem intimidade com a mulher de seu pai, também tem tesouraria. A carta de recomendação era mais comum, como um documento, ou seja, existia também aquela carta para recomendar, um recurso para garantir a origem e identidade das igrejas. Os mesmo de qualquer região, eles conseguiam ter assim um acesso por se conhecerem dentro de algumas temáticas e símbolos da comunidade cristã. A questão atual, organismo e organização. Na atualidade, a igreja enfrenta o desafio de equilibrar sua natureza como organismo espiritual e sua necessidade de organização institucional. Então, aí eu pergunto, o pastor presidente, ele é ao mesmo tempo pastor presidente e um executivo, ou ele é diferenciado como pastor presidente, pastor executivo? Porque o presidente é aquele que executa, é aquele que faz toda a parte organizacional da igreja, e algumas igrejas têm o culto administrativo, e outras confundem o culto de doutrina com o culto administrativo. Então a gente tem que saber diferenciar. Qual é o momento do pastor administrativo, o momento do pastor da igreja, tudo isso. Por isso que em Atos capítulo 6, a igreja separou diáconos para que eles servissem à mesa. E o pastor realmente tem o seu papel de presidir, mas nós confundimos muito isso. Como organismo, a igreja é o corpo de Cristo, isso aí é indiscutível, né? Formado por crentes regenerados e guiados pelo Espírito Santo, que essa seria a invisível, e a outra, que é a organização, seria a igreja visível. Esse aspecto enfatiza a vida, o crescimento e a comunhão entre os membros, destacando a dinâmica espiritual da fé cristã. Por outro lado, como organização, a igreja precisa de estrutura, liderança e administração para manter a ordem, promover a edificação dos crentes e cumprir sua missão no mundo. Tem que pagar salário de trabalhadores, de obreiros, de dirigentes, tem uma série de manutenções. Às vezes a igreja é muito grande, o campo é muito grande, então você tem uma série de questões administrativas que fazem parte da organização, que não podem de forma alguma afetar o organismo da igreja. Quando esse equilíbrio é perdido, surgem problemas. O excesso de institucionalização pode levar à burocratização e à frieza espiritual, enquanto a falta de organização pode gerar desordem e vulnerabilidade doutrinária. Eu fui numa igreja, foi eu e minha esposa. Tinha um evento, então assim, eu fui obrigado a sair do meu lugar umas 3 vezes, tive que mudar de lugar 3 vezes. Eu sou um crente, um pastor, então isso
chateia? Chateia, mas seria pior se fosse um não crente, porque eu já fui em evento de fazer isso com pessoa que não era não crente e eu ouvia a pessoa indo embora. Então você acaba institucionalizando tanto aí, burocratizando tanto isso, eu estou falando no aspecto organizacional. Tem que fazer um evento, liderança lá do pessoal que trabalha na nave da igreja. Isso é menor, mas afeta. Por quê? Porque o não crente vai embora. E isso a gente tem que tentar diminuir o máximo para que não aconteça isso. Agora, potencializa isso em problemas muito maiores. Claro que vai ser complicado, né? Vai ser complicado. Assim, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização bem estruturada, garantindo que sua missão seja cumprida de maneira eficaz e fiel aos princípios bíblicos, sempre partindo da Bíblia para a lei, sempre da Bíblia para a lei. A experiência pentecostal. A experiência pentecostal trouxe uma renovação à igreja, enfatizando a ação do Espírito Santo, os dons espirituais, a evidência da fé de forma dinâmica. No entanto, essa ênfase na espontaneidade, na experiência espiritual, não exclui a necessidade de organização e liderança bem estruturadas. Desde o movimento pentecostal primitivo, houve uma tensão entre o desejo de liberdade espiritual e a necessidade de estabelecer diretrizes para preservar a sã doutrina e a ordem da igreja. Olha, é claro que na igreja primitiva já existia sim uma organização, gente. Não há ali tudo abandonado, não. Paulo diz que no culto tem que ter ordem, tem que ter decência, que cada um fale língua na sua vez, que tenha intérprete, também não proíba o falar em língua, e também tinha uma forma de receber essas pessoas que vinham a Jesus, que era o batismo e depois a ceia do Senhor. Então era tudo organizado. O apóstolo Paulo já tratava desse equilíbrio ao instruir que os dons, isso aqui eu acabei de falar, a experiência pentecostal autêntica não rejeita a institucionalidade bíblica da igreja, mas a fortalece, pois capacita líderes, promove unidade e impulsiona a missão evangélica. Assim, a igreja pentecostal deve permanecer aberta à direção do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que mantém estrutura e liderança responsáveis, assegurando o crescimento e a fidelidade à palavra de Deus. Gente, tomar cuidado com a ordenação de obreiros, tomar cuidado com o caráter desses homens e tomar cuidado com essas pessoas que chegam na igreja e querem guiar a igreja por revelações, por visões. Vocês que são líderes, pastores, vocês são guiados pelo Espírito de Deus e pela palavra. Não permitam que grupos de pessoas guiem suas igrejas com revelações e visões, mas vá para a palavra. É a palavra que te guia, é a palavra que te constrói, é a palavra que te sustenta e te dá organização. Terceira e última subseção dessa lição: é necessário organizar. A organização da igreja não é apenas uma necessidade administrativa, mas um princípio bíblico essencial para a saúde espiritual e o cumprimento da missão cristã. Desde os tempos apostólicos, vemos a preocupação com a estrutura e a liderança, como na nomeação de presbítero e diáconos, garantindo que a igreja funcionasse de maneira eficiente e fiel à palavra. Da palavra, o da mesa, o da organização e o da palavra, os da servir aos irmãos e os da oração. É isso que nós temos que ter, os dois lados. Uma igreja desorganizada corre risco de cair em confusão, divisão e vulnerabilidade doutrinária, tornando-se incapaz de cumprir seu chamado e ensinar, discipular e evangelizar. Eu conheço tanta gente que abriu igreja hoje tão fechadas, porque achavam, gente, que era simplesmente abrir. A organização não significa engessamento ou falta de liberdade para a ação do Espírito Santo, mas sim um meio para que a igreja opere com eficácia e harmonia. Aí a gente tem que lembrar os pregadores, que nem sempre uma pessoa que está sem dar glória, ou a pessoa que tem que falar baixinho, não é porque ela é fria ou porque está engessada, é porque a igreja tem uma organização. Não é porque a igreja, o pregador, manda bater palma e ninguém bate palma, é porque a pessoa é
falei: "Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, são organizações, são métodos litúrgicos daquela igreja, isso tudo tem que ser respeitado. Assim, uma igreja bem organizada reflete a ordem divina e se torna um instrumento poderoso para a glória de Deus e a expansão do seu reino. Quanto é bom uma igreja organizada que a sociedade vai sentir falta se ela fechar, se ela for para outro lugar, se ela tiver uma outra posição fora daquela região. Vamos ter uma igreja assim, gente. Conclusão. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Vamos cuidar dos missionários, vamos cuidar daqueles que estão fora do país pregando a palavra. Gente, Deus abençoe. Até a próxima lição. Haris Cairene, um abraço.